Enquanto isso, vai abrindo a Bíblia em Salmo 128. Todos acharam? Amém. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero ministrar para você e que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã sobre família. Amém? Glória a Deus. Então, é uma palavra para todos. Se você é jovem, ainda não construiu a sua família, essa palavra é para você. Se você é casado, é pai, é para você. Se você tem, por alguma circunstância, alguma família, esposa aí que não tem o seu marido, ou não sei se o marido que não tem a sua esposa, essa palavra é para você também. Ou seja, ninguém está excluído dessa palavra. É para todos nós. Amém? E que o Senhor venha falar aos nossos corações. Antes de ministrar, todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, nós queremos dizer para você que você é bem-vindo entre nós. E nós nos sentimos honrados com a tua presença e desejamos que você volte. Amém? Essa casa, essa porta está aberta para você sempre que desejar. Amém? E aqui você possa ser alimentado, que aqui você possa ser edificado em nome de Jesus. É esse o papel da igreja, é para isso que nós aqui estamos, em nome de Jesus. Há pouco tempo, nós ministramos aqui num sábado, no projeto Ágape. Aqui até um parênteses aqui, o projeto Ágape não acabou. Nós tivemos aí um período aí parado, de remanejamento, de estruturação. No momento oportuno ele vai voltar de uma forma sistemática. Émen? Então o projeto Ágape não morreu. Amém? Ele existe. E é um projeto voltado para a família. E naquela época, nós ministramos sobre família sendo um projeto de Deus. Você crê nisso, que família é um projeto de Deus? Amém. E ela sendo um projeto, ela é um projeto de Deus e há um propósito de Deus relacionado à família. Amém? E esse propósito, ele está em nossas mãos. Em nossas mãos para cumprir. A família, ou melhor, individualmente, a pessoa, o indivíduo, no tocante à salvação, no tocante a escolhas, as consequências dessa escolha, no tocante à eternidade, o Senhor nos trata individualmente. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade no quesito salvação, no quesito escolhas, no quesito aonde eu desejo passar a minha eternidade. Isso é responsabilidade individual e o Senhor trata cada um dessa forma. Ele enxerga essa situação dessa maneira. Agora, na questão de propósitos, o Senhor nos vê e nos trata como família.
Então entenda isso, na questão de propósito, o Senhor, a gente vê isso na palavra de Deus, que o Senhor sempre trata de forma como família. Portanto, salvação, eternidade, escolhas, o Senhor trata como indivíduos. Propósito, o Senhor trata como família. Amém? Se você estiver com sono, você depois toma uma água ali, amém? E volta. Eu vou aqui já citar a Mariana, que está ali em pé ali, coitadinha, né? Chegou 5 horas da manhã em casa hoje e está aqui. Está firme aqui, trabalhando, viu? Opa! Chegou 5 horas da manhã, trabalhando. Estava de trabalho e quase que veio direto para a igreja, né? Então, se der uma pescada ali, você venha pescar um peixe grande. Amém? Em nome de Jesus. Alguns exemplos de como o Senhor trata o propósito de Deus em família. Quando o Senhor chega para Noé e fala para ele: olha, a humanidade chegou num estado terrível, que já está cheirando mal as minhas narinas, e eu vou ter que me enviar um dilúvio aqui. Essa sociedade vai ter que ser, ou se arrepende, ou vou ter que destruir. E ele deu uma ordem para Noé que construísse uma arca e disse para ele: mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ou seja, o Senhor tratando Noé na perspectiva da família. Não tratou individualmente ele, mas trouxe a família. Abraão, quando o Senhor faz uma promessa a Abraão, ele diz para Abraão: abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo fala que essa promessa se cumpre nas nossas vidas através de Jesus. Amém? Então, Cornélio, e ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais será salvo tu e toda a tua casa. Propósito do Senhor, tratando como família. O carcereiro de Filipos, responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando o carcereiro chega para Paulo e Silas e pergunta: o que eu farei para me salvar? Então, amados, há um propósito de Deus para todas as famílias. E cabe a mim, e cabe a você, a cumprir, a buscar no Senhor elementos para que esses propósitos, ou que esse propósito venha a ser cumprido nas nossas casas e nas nossas famílias e nas nossas vidas. Mas aqui vem uma pergunta, amado: será que estamos vivendo isso? E quando eu faço essa pergunta, não estou pedindo para que nós olhemos lá para fora, mas que nós olhemos a partir daqui, dessa comunidade, dessa igreja. Nós estamos vivendo isso? Nós estamos cumprindo o propósito de Deus enquanto família? O que está acontecendo com as nossas famílias? É a pergunta. O que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Nós precisamos entender, amado, que nós não podemos olhar a família ou a nossa família na nossa perspectiva. Nós precisamos olhar a família na perspectiva de Deus. Porque a família foi constituída e estabelecida por Ele para um propósito santo, divino, poderoso. Mas respondendo essa pergunta, há muitos fatores que faz com que a gente não viva plenamente o propósito de Deus na nossa família. Vários fatores existem, mas eu destaco aqui 2. Primeiro,
O problema de nós não cumprir ou não viver o propósito de Deus na nossa família é porque nós damos à família um valor somente sentimental. Nós conduzimos a nossa família através dos nossos sentimentos. Eu quero explicar isso. Enquanto a vida familiar estiver suprindo as minhas carências, as minhas necessidades, está tudo bom. Eu estou feliz. Mas no momento da dificuldade, no momento da crise, quando os relacionamentos estão passando por turbulências, a família não serve mais. Esse valor que até então nós dávamos, já não damos mais. Esquecemos que a família, o Senhor deve fazer parte dela e foi estabelecida por Ele. Mas quando nós entramos na família, quando nós construímos uma família, quando nós vivemos em família, movidos pelos nossos sentimentos, essa atitude não resiste a crises, não resiste a problemas, não resiste à turbulência, e a família que foi constituída para ser um lugar de contentamento, um lugar de alegria, um lugar de realização, se torna algo terrível nas nossas vidas. Tem muita gente, amados, que estão arrependidos de terem casado. Há muita gente que se arrependem de terem trazido filhos à vida, porque estão transitando nessa coisa chamada família, movido por sentimentos. Atribuir valor sentimental nesse relacionamento de família é uma atitude de falta de sabedoria. É uma atitude traiçoeira. Em algum momento, a gente é sucumbido quando nós agimos assim. Outra coisa, ainda aqui nessa questão de sentimentos. A palavra de Deus diz em Mateus 6,21: pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? O que a tua família representa para você? Qual o valor? Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, esse é o concurso, não está aqui em questão. Então, já vamos afastar Deus, porque Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. Mas fora isso, a única coisa que temos, amado, o bem mais precioso que nós temos é a família, é a nossa casa, é os nossos próximos, é o cônjuge, é os filhos. É ali que nós vivemos, é ali que nós transitamos. Portanto, nesse tesouro deve estar o nosso coração. Também em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Ou seja, amado, nós andamos por sentimentos na família. Ou seja, quer dizer com isso que o problema da tragédia familiar está no coração nosso, está no coração do homem, que busca muitas vezes os seus interesses. Mas aqui é um fator. Outro fator. E aí a pergunta de novo: o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Novamente a pergunta. E agora, outro fator. Não precisa abrir. Marca depois, você lê porque ele é extenso. Saiba disto. 2 Timóteo 3,15. Aliás, 3, de 1 ao 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Parece que foi escrito ontem esse texto, né? Parece que foi algum pastor, algum escritor contemporâneo que, inspirado ou que percebeu todo o contexto à sua volta, observou tudo o que acontece à sua volta e escreveu isso aqui. Aqui está escrito, isso aqui foi escrito há aproximadamente 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos, 2000 anos atrás, Paulo escrevendo. E ele fala exatamente desses tempos, saiba disto. Vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias. Na versão corrigida diz: sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Então, amados, grande problema, um fator que tem trazido dificuldades para que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa família, é o contexto em que nós vivemos, amado. É o contexto. Tudo isso aqui, amado, é o que nós enxergamos todos os dias. Pessoas soberbas, pessoas arrogantes, altivas, pessoas blasfemas, caluniadoras, irreverentes, que se voltam contra tudo que é sagrado. Falar em Jesus hoje aí fora é piada. A zombaria está exposta em todos os meios de comunicação e que entram na nossa casa. E nós não vigiamos muitas vezes e vamos absorvendo todo esse lixo para dentro de casa, para nossa mente, e cai no coração. Por isso a palavra de Deus diz: acima do que deve guardar, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração depende tudo na vida. Dele procede as saídas da vida. E nós permitimos, através de N meios, que esses lixos cheguem à nossa casa e contaminem a nossa mente, influencia as nossas atitudes, vai para o nosso coração, faz uma bancarrota. Aqui, mas isso aqui é o retrato do desmantelamento de regras e de condutas que o Senhor estabeleceu para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente tenha uma vida próspera, para que a gente tenha uma vida que realmente vale a pena. Aqui Paulo está falando que nos últimos dias surgiriam homens e mulheres que com a sua conduta, um espírito de rebeldia rondando tudo aí, para querer destruir as estruturas que o Senhor, os fundamentos que o Senhor estabeleceu para a sua igreja e para nossas famílias. Portanto, amados, nós precisamos, quando Paulo fala isso, ele não decreta aqui que todos viverão assim. Ele termina dizendo aqui para a igreja, ele termina dizendo assim: a comunidade da família, afaste-se deles, foge dele. Não temos nada com esse tipo de conduta, mas eu destaco aqui, em tudo isso aqui, um dos tópicos que Paulo fala, ele fala sem amor pela família. Na corrigida, diz sem afeto natural. A NVI, ela condensa isso, ela traz isso para o âmbito da família. O afeto natural também envolve tudo, mas traz aqui para o âmbito da família, sem amor pela família. Além de tudo isso que é citado aqui, um dos aspectos é sem amor pela família. Amados,
Nunca isso foi tão claro, real, como nos dias de hoje, amado. E infelizmente, esse tipo de conduta, por falta de vigilância, tem invadido as nossas casas, tem invadido as nossas vidas. Eu não vou estar contando nenhuma mentira ou inventando qualquer coisa aqui, e eu espero que isso não esteja acontecendo hoje, que às vezes a gente vem para cá, e no caminho, às vezes o casal não troca nem uma palavra, porque está a semana sem se falar. E a gente senta aqui e levanta a mão e glorifica a Deus. E quando sai daqui, a mesma coisa continua. Eu não estou dizendo aqui, amado, que a família não passa por dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que os relacionamentos não acontecem de vez em quando, alguns conflitos e desentendimentos. Isso acontece, somos humanos e vai acontecer, não tem como. O problema é que nós sentamos, nós nos acomodamos com isso e muitas vezes dizemos que é assim mesmo. Porque o mundo está dizendo que é assim mesmo. Porque essa geração aqui, que vive nesses tempos terríveis, esses homens que Paulo fala que viriam e que já chegou, aqui quando fala de homens, aqui são conceitos, amado. Homens que ministram conceitos. O que você está assistindo? O que você tem lido? O que nós temos ouvido, amado? Aqui nós falamos aqui que nós repetimos a palavra de Deus, sabe para quê? Para gerar fixação, para gerar aprendizado, por isso repetimos aqui. O outro lado também é verdade, amado. O lixo entrando na nossa casa todo dia, e todo dia nós ouvimos, nós começamos a absorver isso e entender que é uma verdade. E daqui a pouco esse lixo que se torna verdade na nossa vida, começa a sobrepor aquilo que nós recebemos de Deus. É o desmantelamento de estruturas e de regras. Não se engane, amados. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos dormir. Quem dormiria aqui com o inimigo e ia roncar à noite com o inimigo armado do seu lado? Mas nós muitas vezes estamos fazendo isso, amado, dormindo com o inimigo. O inimigo, ele quer nos matar. E por isso temos que estar alerta. Se estiver com o inimigo junto comigo no meu quarto, você nem está na minha cama. Você nem está no meu quarto. Se estiver no quintal, eu não durmo. Ah, mas eu tranquei a porta. Não, o quê? Você é louco. Vou ficar vigilante a noite toda, mas nós temos descuidado, amado. Nós temos descuidado em relação à nossa família e nós temos aberto janelas, portas escancaradas para que lixos entrem na nossa casa e destrua tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Amém? O Marcos e a Luciana, glória a Deus, deram a introdução aqui, ainda estou na introdução ainda, não começamos a ministrar ainda. E foi falado, o pastor Marcelo também citou aqui, de consolidação, de solidificação, de estruturação. Nós estamos aqui no ano da consolidação da igreja. Nós estamos falando de firmes, fortes e estáveis. Isso vai acontecer. Amém? Já está acontecendo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém? Já está acontecendo. Se você não enxergou, comece a pedir ao Senhor que te dê visão espiritual para perceber o que está acontecendo à nossa volta. O Senhor está consolidando essa igreja. Amém? Mas é assim, amado, essa consolidação, ela passa pela consolidação das famílias. Ela precisa passar pela consolidação das famílias. O texto que nós lemos lá diz que é feliz o homem que teme ao Senhor. Então, primeiro aqui, amado, uma família consolidada é feliz porque teme ao Senhor. Diz isso aí. Uma família consolidada é feliz porque teme ao Senhor. Amém.
E o salmista diz: e anda nos seus caminhos. Amém? Então, uma família consolidada, mano. E aqui, não é porque ele anda no caminho do Senhor e por isso vai ser feliz. É também isso. Mas muito mais do que isso. É a felicidade de andar nos caminhos do Senhor. É a realização em andar nos caminhos do Senhor. Quando eu ando nos caminhos do Senhor e me sinto realizado por isso, sou feliz por isso, eu tenho uma vida consolidada. Que tem muita gente, amado, que estão andando no caminho do Senhor, capengando, amado. Ô fardo, ô peso. Já vi pessoas dizer, não é aqui, mas já vi pessoas dizer assim: quando eu estava lá fora, a coisa fluía. Como é que uma pessoa dessa pode dizer que está feliz andando no caminho do Senhor? Então, primeira coisa, uma família consolidada é uma família que teme ao Senhor e que é feliz andando com Ele, andando nos caminhos dEle. Amém? Uma família consolidada, ela coloca o Senhor acima de todas as coisas. Jesus falou que esse é o primeiro e o maior mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Uma família consolidada ama o Senhor, é aquela que ama o Senhor acima de todas as coisas. Segundo, uma família consolidada, ela desfruta de um trabalho dedicado. Aqui diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Amém? Então, uma família consolidada, ela desfruta do resultado de um trabalho. E aqui eu quero ampliar esse trabalho aqui. Aqui não é só o trabalho laboral, não, amado. Aqui não é só o trabalho lá no seu emprego, não é só o trabalho que traz o sustento para nossa casa, não. Aqui é trabalhar em todos os sentidos, em função da família. Paulo, aqui na Corrigida, diz que naqueles tempos nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, amado, nós temos que trabalhar. E o trabalhar aqui não está limitado somente a ganhar o pão de cada dia, não. É investir na família, é jejuar pela família, é orar pela família, é ministrar pela família. Cada componente da família tem essa responsabilidade. Porque nós estamos vivendo em tempos trabalhosos. E aqui, uma família consolidada, ele desfruta do trabalho dedicado, diligentemente ele trabalha em função da família. Terceiro, uma família consolidada desfruta a alegria do lar. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia, amém? Glória a Deus, amado. Amado, o salmo é um cântico. Não dá para imaginar esse cântico aqui sendo cantado em dó menor. Aqui é vibrante, amados. O salmista aqui está vibrando aqui, ó. É feliz, sabe? É feliz. É como se estivesse dizendo para si mesmo: eu ando nos caminhos do Senhor, por isso eu sou feliz. Eu desfruto do trabalho das minhas mãos. E a minha mulher, ela é como uma videira frutífera. Na minha casa, os meus filhos são como os brotos de oliveira ao redor da minha mesa. Isso é para nós, igreja. É para nós vivermos isso, amados. Essa alegria de viver em família. Essa alegria de ter na sua volta uma família que muitas vezes requer de nós esforços, requer trabalho, requer dedicação, mas cada um de nós tem que chegar e eu me realizo. A minha realização é a família que Deus me deu. Não importa a dificuldade que eu tenho, que eu esteja vivido ou esteja passando. Viver em família, amados, pressupõe amar
aquilo que faz. Amém? Repito, viver em família pressupõe amar aquilo que faz. Aí no meio corporativo fala muito isso, que é muito feliz no trabalho aquele que ama a profissão que exerce. Ele vai fazer isso de uma maneira muito melhor do que aquele que faz aquilo como peso. Às vezes, amado, nós temos a família como peso, e por isso somos infelizes. Quem está em família, ele precisa amar isso que ele faz, o viver em família. Você precisa dizer: eu amo a minha família. Tem dificuldade, tem luta, tem um monte de situações, mas eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo meus pais. Amém. Amém. Viver em família, amados, pressupõe amar as pessoas. Já vamos falar sobre isso. Quarto, família consolidada reproduz a bênção. Que o Senhor, o texto diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Eu repito, uma família abençoada, consolidada, ela carrega dentro de si a semente reprodutora dessa bênção, em nome de Jesus. Uma família consolidada, os filhos são consolidados, amanhã eles constituem a sua família também, serão consolidadas na sua volta, na sua rua. A família precisa ser bênção, precisa ser uma referência ali na rua onde está. Na igreja, cada família precisa ser uma referência, uma bênção, multiplicação da bênção. Amém? Então, amados, primeiro, uma família consolidada, ela teme ao Senhor. Amém? Uma família consolidada, ela desfruta de um trabalho, exerce e desfruta de um trabalho diligente e dedicado. Terceiro, uma família consolidada desfruta da alegria da vida do lar. Quarto, uma família consolidada reproduz a bênção, leva a uma semente reprodutora daquilo que recebe do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos agora algumas aplicações em relação ao que foi ministrado. Primeiro, meu irmão, minha irmã, traga diariamente a presença de Deus para a tua casa. Traga para a tua vida e traga a presença de Deus para a sua família. Dê à sua família um direcionamento santo. A palavra de Deus dá essa direção. Então guarde isso. Primeiro passo, primeira aplicação nas nossas vidas, trazer a presença de Deus para a nossa casa. Amado, eu vou citar uma coisa aqui, e eu já me coloco aqui à disposição dos pastores para me corrigirem depois, porque me submeto a isso. Eu mesmo, muitas vezes eu disse aqui, as tais prioridades: primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. Amados, eu estou questionando isso. Eu estou questionando isso. Porque quando se fala de igreja, nós precisamos ver a igreja como o corpo de Cristo. E a cabeça não se desassocia do corpo. Quando eu falo que eu coloco no nosso contexto que amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu digo que eu amo Jesus acima de tudo, eu estou dizendo que a igreja está inclusa, porque ela é o corpo de Cristo. Amado, foi na igreja que eu aprendi que eu tinha que amar minha mulher. Amém. Amém. Foi a igreja que me ensinou que eu tinha que educar os meus filhos no caminho do Senhor. Amém. É na igreja que eu aprendi, através da palavra de Deus, da liderança, dos meus pastores, como eu devia me importar como família. Não foi lá fora, foi na igreja.
Às vezes, amado, nós aqui da liderança, nós somos submetidos à disciplina. Porque às vezes surge uma situação na nossa família, e a situação está tão difícil, e os pastores chegam para a gente e falam assim: fala o seguinte, amado, eu vou dar um tempo para você cuidar da sua família, restaurar aquilo que está sendo quebrado aí, e depois você volta abençoado para o ministério novamente. Não é isso que acontece? Já aconteceu com muitos de nós aqui, foi uma bênção. Agora, o pastor nunca vai chegar para o irmão e dizer assim: meu irmão, está em dificuldade na sua casa? Então você sai da igreja, vai lá para fora, cuida da tua família, sabe? E depois você vem e retorna para a igreja. Ninguém vai dizer isso. Nenhum pastor vai dizer isso. Eventualmente sai de um ministério, mas está na igreja, amado. Então não dá para desassociar isso. Trazer Jesus para dentro de casa é trazer a igreja para a nossa vida. Amém? Então, traga a presença de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Amém? Então, traga a presença de Deus para a tua família. Segundo, coloque a tua família acima das coisas. Ame a tua família dessa forma. Tenha como projeto mais importante na tua vida a tua família. Ame as pessoas, principalmente os da sua família. Paulo fala sobre isso. Não podemos, olha essa frase não é minha não, viu? Eu li em algum lugar e eu gostei, e aí coloquei aqui. Não podemos coisificar as pessoas e pessoalizar as coisas. Nós não podemos pegar as pessoas e transformá-las em coisas, e nem pegar as coisas e transformá-las em pessoas. As pessoas têm o seu lugar, e as coisas têm o seu lugar também. Você ama realmente o seu cônjuge? Amém. Não precisa nem responder. Amém. Olha. Glória a Deus, o amor está no ar. Amém. Responda, minha irmã. Amém. Glória a Deus, convicção. Nós amamos. Você ama realmente o seu cônjuge? Tá bem, Luciana. Já que você respondeu, dançou. Eu vou te perguntar. E se ele quebrar aquele vidrinho de perfume que você tanto gosta? E os maridos aí, hein? Você acorda de manhã, aquele carro que você comprou lá do Levi, novinho, né? Pintura nova, né? Aí você olha, tá um riscão no capô, assim. E a esposa vem: querido, eu fui passar com o balde ali. Fui passar com o balde ali sem querer. Não percebi e arranhou. A mulher está tremendo nas pernas. Qual é a tua atitude, Maria? Você ama realmente o seu cônjuge? Será que nós amamos realmente nossos filhos? E se ele chegar em casa amanhã e dizer para você: pai, sabe aquele celular que você comprou, me deu de presente, em 84 prestações, lá no ponto frio, ponto gelado? Eu perdi. E você não pagou nem a primeira. Aí eu pergunto: você ama realmente o teu filho? E você, filho? Você se enfeitou toda, ou todo, e chega para a mamãe, papai: mãe, eu estou saindo. Você vai para onde? Não, já marquei com meus amigos, eu vou em tal lugar. E o pai diz: não. Né, Fê? Fez cara, eu aponto para você. Não, você não vai. Você ama realmente teu pai? Amados,
tem conflitos em casa, feito por causa de coisas. Um micro-ondas muitas vezes tem mais valor do que o marido. Um carro tem mais valor do que a esposa. Você risca o carro, ele não chora, ele não sente dor, ele não reclama. Mas a nossa atitude diante desse fato vai trazer dor ao cônjuge, que muitas vezes passa dias sofrendo por uma palavra mal colocada, por uma situação. O carro é importante, tem um valor, tudo, mas o seu cônjuge é mais importante do que ele. Nós não podemos coisificar as pessoas e nem pessoalizar as coisas, porque às vezes nós vamos lá, machucamos a esposa que riscou o nosso quarto, o nosso carro, ofende, diz um monte de coisa, depois pega uma flanelinha e fica lá no capô do carro, ó, alisando, cuidando, beija ele. Ame o seu cônjuge incondicionalmente. Não o coloque acima dos filhos. Porque às vezes numa casa, e me perdoe as irmãs, é mais comum entre elas, porque é mãe por natureza. Primeiramente meus filhos. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou estender muito nisso aqui não. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, o que um filho mais espera, é ver um pai e uma mãe se amando e se entendendo. Estou mentindo, filhos? Jovens aqui. Não faça isso, colocar o seu cônjuge acima dos seus filhos, porque eles querem que você coloque um ou outro acima deles. Eles serão felizes. Amém? Outra coisa, ame os filhos, não os coloque abaixo das coisas. Não coisifique os seus filhos. Não tente supri-los com coisas. É o tênis, é o celular, é isso. Amém? Você pode dar com sabedoria, como o pastor ministrou aqui, com extrema sabedoria, dê. Mas não é isso que teu filho precisa. Às vezes nós temos nossos filhos como moeda. Eu vou investir no meu filho, ele vai ter que ser médico. Tem muita gente infeliz aí nesse mundo afora, mano. Nós temos maus médicos porque pais obrigaram os jovens a cursarem faculdade e serem médicos, e vão para satisfazer um desejo dos pais, egoísta dos pais, e depois são péssimos médicos, ou procuram outra carreira depois de perder 4 anos, 5 anos numa faculdade. Ame teu filho, dê instrução para ele, dê amor, uma instrução do alto. Ministre a palavra para ele, diz para ele: querido, eu te amo independente e incondicionalmente. Dê a ele sim suporte, dê direção, ensine no caminho, mas não tenha ele para que seja o reflexo de sucessos que muitas vezes nós não alcançamos, e muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos transferir a responsabilidade para os nossos filhos de caminhos, de alvos que nós não conseguimos atingir. Eles têm as suas próprias vidas. Não podemos coisificar os nossos filhos. Trabalhe diligentemente pela família, sobrevirão dias trabalhosos. Vigie em todo tempo. O texto que Paulo escreveu, ele diz no final do texto: afaste-se deles, fuja deles. Fuja de todo conceito humano, mundano, e que seja contrário às estruturas, aos fundamentos que o Senhor estabeleceu. E por último, marque a vida dos seus familiares. Seja relevante para os seus familiares. Deixa um legado. Deixa um legado.
Tenha atitudes que venham marcar o seu filho. Seu filho, poxa vida, hein? Meu pai é porreta. A minha mãe, idem. Por isso. Olha, quando alguém tiver aquelas rodinhas, né? De marido falando de esposa e de esposa falando de marido, você pode se levantar: o meu marido não. A minha esposa não. Meus pais não. Eles são diferentes. Seja relevante na tua casa. Não seja um zero à esquerda. Não seja mais um. Seja alguém que realmente faça a diferença na sua família. E finalizando, amado, hoje eu vou falar. Pastor Mer, tem um louvor? Glória a Deus. Já estourou um pouco o tempo, perdoa a igreja, mas eu gostaria de terminar com louvor hoje. Finalmente, amado, nós falamos aqui da igreja. Nós estamos, amado, no momento de consolidação da igreja. Consolidação, amado, é fortificação, é estruturação, consolidação é trazer saúde. Amém? Saúde. A vida, a saúde da igreja, ela está diretamente ligada à saúde das famílias. Amém? A consolidação da igreja, ela está diretamente ligada à consolidação dos nossos lares. Portanto, amados, talvez o seu lar esteja doente. Portanto, talvez você olhou aqui e você se enquadrou em várias situações citadas nessa manhã. O Senhor Deus, nosso Pai, o Pai Celestial, que criou, estabeleceu propósitos divinos para a família, Ele tem também a solução. Ele é a cura, amado. Talvez nossas famílias estão necessitando de ser curadas. Jesus é a cura. Nós ministramos na semana passada aqui que Jesus é a esperança. Ele é a cura para as famílias. Ele é a esperança para as famílias. Não é aquela revista moderna. Não são as novelas. Não são os filmes, as literaturas mundanas. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai comer do fruto do seu trabalho. A sua mulher e seus filhos vão trazer alegria para ele. A casa será um lugar de realização, a família será um lugar de contentamento e de alegria. E que isso seja uma verdade na tua casa, que isso seja uma verdade na tua família, em nome de Jesus. E como estamos falando de família, eu não quero finalizar sozinho esse momento. Eu quero chamar minha esposa aqui para orar por você. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. E eu quero dizer aos meus filhos, eu quero dizer para minha esposa, não, dizer que ela é a mais linda é chover no molhado, sabe? Dizer que ela é a mais linda da igreja é chover no molhado, não vou ficar repetindo isso, né? É redundância isso, eu não vou fazer. Amém? Mas eu quero dizer, Sandra, que eu me realizo em tê-lo como parceira, como companheira, como mulher de Deus, como minha esposa. E aos meus filhos aqui também. Eu me realizo em sendo pais, os que estão aqui e os que não estão. O Salmo 128 tem se cumprido na minha vida, e eu tenho vivido isso, e eu profetizo que você vai viver isso também, em nome de Jesus. Se ainda não vive, se já vive, vai viver na plenitude, em nome de Jesus. Famílias consolidadas, em nome de Jesus. Fique em pé, igreja.